Bem-vindo à aula de número 17 do nosso curso, o Manual Secreto das Falácias Esquerdistas. Nessa aula, a gente vai começar a explorar a quarta categoria mais comum de falácias, as falácias dedutivas. As falácias dedutivas, elas poderiam ser consideradas um cruzamento das falácias de causa e efeito do tipo generalização com a falácia emocional do testemunho. Mas as falácias dedutivas, elas possuem algumas características um pouco mais elaboradas que vão além de uma simples generalização. E em termos psicológicos, elas não possuem um apelo tão abertamente pessoal quanto as falácias do testemunho. Existem 4 tipos principais de falácias dedutivas: conclusões precipitadas, divisão-composição, relativismo moral e do destino. Eu vou pedir que você pegue aquele bendito daquele caderno aí agora e anote esses quatro tipos, porque eles vão ser importantes ao longo desse módulo do curso. Então vamos lá. Os quatro tipos principais de falácias dedutivas são conclusões precipitadas, divisão-composição, relativismo moral e do destino. Para que essa aula não fique muito longa, eu vou apresentar aqui o primeiro tipo mais comum de falácia dedutiva, a falácia das conclusões precipitadas. Você vai achar esse tipo de falácia um pouco parecida com as falácias de causa e efeito do tipo causa única e da lógica circular, mas a falácia das conclusões precipitadas, ela costuma ter uma apresentação mais ostensiva, eu diria até agressiva. Na falácia da conclusão precipitada, o argumentador projeta em você ou na plateia o modo como ele se sente em relação ao tema. Ele expõe os julgamentos de valor dele mesmo como se esses julgamentos fossem propriedades inerentes de um determinado objeto ou assunto e não percepções pessoais dele, que é o que aquela argumentação é. Uma pergunta bem típica desse tipo de falácia, ela pode ser exemplificada pela pergunta: por que você acha que o governo esconde a verdade sobre a presença de extraterrestres no planeta? Percebe que nesse caso o argumentador está fazendo 3 coisas. Primeiro, ele está dizendo que existem provas irrefutáveis da presença de alienígenas no nosso planeta. Segundo, ele tem certeza de que o governo sabe disso. Terceiro, o governo tem dado um nó no pingo d'água para poder esconder esse fato. O lance é que nesse argumento estão sendo puladas várias etapas para provar que A, B ou C são verdadeiros. O cara simplesmente assume que essas 3 premissas são verdadeiras e daí ele faz a conclusão precipitada dele para que você contra-argumente. Ele oferece uma dedução antecipada sobre o fato e joga no seu colo para que você explique por que você pensa daquela forma. Mas eu não penso, quem concluiu isso foi você, foi uma conclusão precipitada. Uma maneira bem simples de detectar a falácia da conclusão precipitada é prestar atenção em frases, colocações e perguntas que começam do tipo: ah, então isso é o mesmo que afirmar que, ou então, ah, então você está dizendo que... Ou a pessoa pode falar: olha, pelo que você colocou, isso quer dizer que... O que eu percebo é que você está tentando dizer o seguinte: de acordo com o seu ponto de vista, então, isso significa que... Quando a pessoa já começa a frase desse jeito, ela já está concluindo precipitadamente o que você pensa, ao invés de te perguntar o que você pensa sobre o assunto. Na mídia, a falácia da conclusão precipitada, ela costuma ser apresentada de maneira bem sorrateira. Vou ler algumas manchetes aqui e você dá uma observada. Ó. Se Bolsonaro ganhar, estaríamos entrando em um período de escuridão que teria consequências não só para o Brasil e seria a vitória do preconceito e da intolerância em todo o mundo. Walter Salles, cineasta, em entrevista para o jornal É o País em outubro de 2018. Se Jair Bolsonaro vencer no segundo turno das eleições, ocorrerá uma fissura profunda na nossa sociedade, no país e no mundo. Alice Braga, atriz, jornal É o País, também em outubro de 2018. Bolsonaro colocará em risco a democracia. Financial Times, outubro de 2018.
Reforma da Previdência vai privilegiar bancos e prejudicar mulheres. Portal da CUT, março de 2019. Para Maia, governo Bolsonaro é um deserto de ideias. Revista Exame, 23 de março de 2019. Você percebe que a conclusão do argumento ela é apresentada como se fosse uma dedução aparentemente lógica, isenta e altruísta. Mas a conclusão precipitada não tem nada de lógica e tem menos ainda de isenta ou altruísta. A conclusão precipitada é um engodo. Se o argumentador estivesse realmente interessado na sua opinião sobre algum tema, ele não sairia tirando as próprias conclusões e rotulando essas conclusões como se elas fossem suas, e não dele, como essas conclusões de fato são. Se ele estivesse honestamente em busca da verdade sobre o que você entende ou deduz sobre um determinado assunto, ele simplesmente perguntaria: e o que você pensa sobre isso? A tarefa dessa aula é aquela que você já está careca de saber. Eu quero que você procure pela internet por algumas manchetes esquerdistas onde você identificou uma falácia da conclusão precipitada e depois vem aqui e cola na seção comentários dessa aula. Na próxima aula, a gente vai explorar o segundo tipo mais comum de falácia dedutiva, a falácia da divisão-composição. Eu te vejo lá.